muito bem-vinda a mais uma edição do Papo com Ela. É sempre uma satisfação poder contar com a sua companhia. E na edição de hoje você confere uma conversa sobre como o tabu que envolve o sexo ainda prejudica os casais que não conseguem dialogar sobre as suas preferências. Isso pode causar até violências nesse contexto relacional. A gente também fala sobre a importância de olhar para a saúde mental, tanto de professores como de alunos, aproveitar esse momento que a gente está no período de retorno às aulas. E você também confere várias reportagens. A gente vai falar sobre dor crônica, como o visagismo e os arquétipos podem te ajudar na construção da sua imagem e o novo lançamento de Roger Além, ele que é produtor cultural, artista e há mais de 15 anos em Mato Grosso. Então vem comigo, pega o teu cafezinho porque tem muita informação para você. Falar sobre sexo ainda é um tabu em muitos relacionamentos, mas a falta de diálogo pode gerar frustração, afastamento e até o fim da relação. Sexo não é só prazer, é conexão, intimidade e entendimento. Quando os casais evitam essa conversa, deixam de descobrir desejos, limites e o que faz bem para os dois. Para discutir mais sobre esse assunto é que recebo hoje aqui no Papo com Ela, a psicóloga Poliana Tavares. Poliana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse trazer esclarecimentos de um assunto que ainda é polêmico, de alguma maneira ainda é visto como tabu, que é a questão do sexo dentro dos relacionamentos, né? Ainda existe aí uma barreira, mesmo que invisível, que impeça esses casais de terem um diálogo efetivo, para que essa relação se torne prazerosa para ambos, né? Para que encontre-se a satisfação dentro desse conviver. Boa tarde, obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui contigo. E sim, não só uma barreira, mas várias, né? Quando nós falamos sobre essa questão do prazer e da satisfação dentro do relacionamento, né? E não só satisfação sexual, mas temos várias camadas, né? Muitas camadas. Para falar, mas isso vem de onde, né? Isso é uma dificuldade maior da mulher, essa é uma dificuldade maior do homem, ela se dá porque às vezes a gente meio que acha que existe uma obrigação do outro entender o que a gente necessita ou o que a gente almeja. Então, queria que você dissesse pra gente assim, de onde vêm essas barreiras? Eu acredito de verdade que é sociocultural. Uhum. Então, assim, tem essa barreira que é mesmo cultural, histórica, né? Que a religião, né? Tem aquela pitadinha da religiosidade ali, né? Que por muito tempo foi perpetuada essa ideia. E hoje, né? Pasme, né? Nós estamos falando que é um tabu e assim... E é do nosso tempo, né? E está muito presente, está realmente vivo, né? Então, a maioria das religiões, elas carregam ainda essa ideia, né? Imprimem ainda essa ideia de que o sexo é para procriação, não é para satisfação, né? Não é um elo, né? E, então, tem essa questão que é estrutural, que é histórica, né? E estrutural, então vem da religiosidade, de que o sexo é algo muito, assim, da apropriação do masculino, né? O homem tem esse poder, né? Sobre a mulher, sobre o corpo da mulher, né? E aí recai nessa questão da objetificação, né? E então, assim, é para satisfação do homem, mas não da mulher, né? E a gente ainda vivencia isso de forma muito forte, você considera? Com certeza, com certeza, né? A minha atuação enquanto terapeuta conjugal, né? O que eu recebo de casais que as mulheres têm dificuldade em falar, né? Então, se você tem dificuldade em falar, se ela tem dificuldade em falar, imagine fazer. Né? Então, assim, eu sempre falo, antes de tudo, o diálogo começa aqui na mente. Como é que essa mulher está dialogando consigo mesma sobre o sexo, sobre a sexualidade dela, sobre, né, como é que ela se vê, como é que é essa conexão dela com o corpo dela. Né? Então, assim, quais pensamentos ela tem sobre si? Né? O que é permitido para ela? Né? Porque senão ela não consegue fazer. Nós pensamos para depois fazer, para depois vir para a prática. E aqui a gente está falando do fazer e muitas vezes esse fazer se apresenta como uma obrigação também, né, Poliana? Porque você disse assim, as mulheres têm a maior dificuldade de dizer,
o que querem, como querem, mas também tem uma dificuldade de dizer não, hoje eu não quero, assim eu não quero fazer, eu não vou me submeter a isso. Por que eu estou dizendo isso, né? Conversando com pesquisadoras dessa questão de gênero, até mesmo da violência, muitas mulheres ouvidas em pesquisa, ou 100% das mulheres ouvidas, disseram que em algum momento da relação, do casamento, elas tiveram relação sexual sem ter vontade. E aí quando questionaram, mas por que você se submeteu a isso? Para que ele não busque isso fora de casa. Isso ainda é uma ideia arraigada? Ainda é. Porque antes de tudo, né, se nós estamos falando dessa base, né, sociocultural, que é histórico, né, de que isso é o direito do homem, mas não é um direito da mulher. E isso não se fala sobre isso. Tinha até a previsão em lei, né? Exatamente, né? E é muito recente, né? Esse direito adquirido da mulher, né? Sobre si, sobre o seu corpo, né? Documento e tudo mais, né? Então, assim, se isso é um direito do homem, né? Então o corpo dela pertence a esse homem, né? Então, assim, primeiro ponto, eu posso, porque foi dito por quantos anos que não poderia, ela não poderia dizer, falar sobre isso, porque não falaram com ela sobre isso, não foi ensinado, né? A questão da educação, né? Que hoje a gente trabalha em terapia, a gente chama de psicoeducação, né? Mas se isso é trabalhado em casa, é educação sexual a palavra, né? O termo é esse. Então, se era falado, então ela também não fala, né? E quem fala é o homem. E quando ela vai falar? Ela vai falar sobre o quê? Ela não conhece, né? Lembra? Ela não pensa, ela não fala, né? Ela não busca conhecimento, nem autoconhecimento, nem conhecimento sobre o tema, né? E aí, então, quando essa mulher tem o direito de falar, ver-se muito isso também, né? Quando eu posso falar, quando eu tenho essa liberdade no meu relacionamento, eu vou falar sobre o quê? Se eu não conheço, se eu não sei sobre o que eu vou falar, né? Então é difícil você falar sobre os seus limites ou sobre o que você quer, se você não sabe qual é o seu limite e o que é que você quer. E por onde começa esse caminho de conhecimento, né? Porque assim, quais são os movimentos que eu, enquanto mulher, dentro de uma relação, discutindo essa questão do que é limite, né? Do que é necessário e indispensável para que a gente esteja nessa relação harmônica, por onde é que eu começo, Poliana? Deveríamos começar na infância. Mas já tô adulta, já estamos lá atrás queimou etapa. Então a mulher já está aqui adulta. Primeiro ponto, nós recaímos sobre a questão da disfuncionalidade das relações. Então, para você falar sobre um tema que é tabu, que foi proibido, que era proibido, ela carrega isso. A mulher está adulta aqui, né, e está posto, né? Nunca foi falado sobre isso, eu não tenho o que falar sobre isso, então eu faço o que querem, o que desejam que eu faça. Recai sobre ali o desejo, né? Que é muito bom, né? Viver a mulher, né? Se sentir desejada de alguma maneira. Né? E aí, então, para criar esse ambiente seguro, é necessário que a pessoa consiga fazer boas escolhas relacionais. Né? Que ela se sinta confortável em falar sobre essa, que é visto como vulnerabilidade, né? Eu falar sobre algo que eu não domino completamente, né? Então é necessário que essa mulher esteja se relacionando com alguém que ela confia, que seja um ambiente seguro para ela falar, né? Para ela se conhecer, que ela pode se conhecer sozinha. Né? Mas se ela estiver se relacionando com uma pessoa que ela se sente segura, que ela se sente respeitada, se sente confortável, ela também pode descobrir quais são os pontos de prazer, quais são as zonas erógenas, né? Pode descobrir coisas novas, inclusive, né? Ali junto com o parceiro, né? Então, assim, para que tenha um lugar, né? Para que tenha um modo de trazer, né? De realizar essa educação sexual já agora na vida adulta, tardia, né, é necessário que ela esteja numa relação que funcione bem. Uma relação onde haja valores, onde haja que são requisitos, né, que são necessários para que você tenha uma relação saudável, né? Quando a gente pensa sobre esse aspecto, né, do equilíbrio, em que ambas as vontades são respeitadas, porque você disse assim pra gente, no meio da nossa conversa, muitas vezes o sexo é colocado nesse lugar de procriação e também como uma necessidade básica apenas do homem, né? Quando eu tenho essa relação equilibrada em que os anseios masculinos são atendidos, os anseios femininos são atendidos, qual é o papel do sexo na relação, Poliana? De vínculo, de fortalecer o vínculo, né? E não, como a gente vê muito nas relações hoje em dia, as relações modernas, né? O sexo, ele foi banalizado. Né?
Então, muitas pessoas carregam, né, trazem consigo esse discurso de liberdade sexual, mas temos que tomar muito cuidado para não recairmos nesse lugar de objetificação, né? Porque tudo que você vai fazer consigo mesmo, com o seu corpo, você tem que ter muita consciência. Né? Não precisa acontecer só dentro do casamento, como diz as religiões pregam, né? Traz ali. Né? Mas você tem que escolher com quem você vai se relacionar. Né? Então, o sexo, ele serve para fortalecer o vínculo, porque ele deve ser respeitoso, assim como a relação é em outros momentos, fora daquele ambiente que é íntimo e privado. E aqui, a gente também ouve muitas queixas no seguinte sentido, né? Eu tenho uma relação com o meu parceiro, que é uma relação desgastante a maior parte do tempo. Mas chega à noite, por exemplo, e ele me procura como se nada tivesse acontecido e ele quer manter relação sexual. Aqui a gente tem que pensar também na diferença de funcionamento, né, do corpo feminino e do corpo masculino, até para entender onde é esse ponto de equilíbrio. Sem sombra de dúvidas. E, pasme, esse é um ponto que é trabalhado na terapia conjugal. Né? Porque eu uso assim, sempre uma metáfora, né? Eu falo assim, né, direcionada para os homens, né? Tô ali falando pro casal, mas para os homens, né? Pro homem, eu falo, olha, você é um fogão a gás, né? Então, apertou um botão, fica aceso. E mulher é um fogão a lenha, né? Então, se a relação, durante o dia inteiro, a comunicação foi disfuncional, foi agressiva, passiva-agressiva, foi violenta, como é que você quer, né, que essa mulher esteja disponível, né? Como é que você quer dar prazer e satisfação para essa mulher? Como é que você quer que ela esteja aberta à relação sexual? Não vai acontecer. Não vai acontecer. E quando você traz essa informação, aí, qual que é a reação? Quando acontece, aí tem essa reação depois dessa fala ainda, né? Porque se isso acontece, se você não está atento, você não está atento ao desejo da sua companheira, à satisfação dela, né? E se ela está se relacionando com você sem querer, né? Tem nome hoje. Estupro marital. Estupro marital. Né? Aí a cara é de espanto. Porque as palavras precisam ser colocadas. Né? Isso é educação sexual na adultez. Né? Porque, como nós falamos, foi queimada a etapa lá atrás. Então precisa ser dito. E aí a mulher recebe todo um treinamento para ela conseguir sustentar isso internamente e no dia a dia do relacionamento. Ela precisa se posicionar e ela vai aprender a se posicionar, né, para dizer, olha, eu preciso disso, eu preciso de afeto nas palavras, preciso de afeto no olhar, no toque, no gesto, para que à noite essa relação sexual seja satisfatória para nós dois. A gente pode dizer que a mulher exige mais um contexto de confiança para esse contato do que o homem? Porque quando você fala assim, eu preciso me sentir cuidada, eu preciso de palavras que não sejam ditas de forma agressiva, né? Eu preciso sentir mesmo que tem um interesse ali. Seria essa relação de confiança ou cuidado que deve ser nutrida? Como que você classificaria, ou não sei se dá pra gente rotular assim, né? Mas essa dinâmica que deve permear esse dia a dia. Muito, muito importante você trazer isso. Por quê? O homem, ele tem como nós podemos dizer? Ele tem familiaridade ao ser amado. Então, o homem recebe amor desde sempre. Tá? Mas não é pelo fato dele ter recebido amor, né? As preferências, né? O homem tem mais direitos desde sempre do que as mulheres na nossa sociedade, que ele está sendo ensinado, que ele foi ensinado a amar. Né? Então, assim, o que eu acredito, né, é que não só a mulher ela precisa aprender a receber, aprender conceitos mais assertivos do que é afeto e amor, como esse homem também. Né? Porque às vezes a gente olha e fala assim, porque ele é fogão a gás, não significa que ele não precisa de afeto. Né? Ou que ele precisa aprender o que é afeto, a demonstrar afeto, aprender a amar. Né? Os dois precisam. Então, assim, essa educação, essa busca por esse conhecimento afetivo é para os dois. Né? Na nossa sociedade, a mulher precisa de mais, porque de fato ela está mais carente de afeto.
Porque mulher por vezes recebe ela, desde sempre. O ela homem tá acostumado. doa, né? Ela se doa, né? Mas para ele conseguir fazer isso, ele precisa aprender. Os dois precisam aprender. Você falou pra gente, a gente está vivendo numa sociedade em que até se fala do amor líquido, né, das relações líquidas, em que essa relação ela foi banalizada. Enfim, qual que é o prejuízo disso? O prejuízo é que não só na nossa sociedade a gente já conviver com as situações de violência, né, que as mulheres sofrem até hoje, de todo tipo de comunicação passiva-agressiva, violenta, né, que as violências terminam, né, ali com a violência física, mas até chegar na violência física ela já passou por todas, né, todo tipo de violência, né, mas eu acho que o mais grave dessa questão é das mulheres estarem se colocando nesse lugar, estarem se colocando em situação de violência por banalizar a sexualidade, por banalizar o ato sexual, as relações sexuais, sabe? E você de fato escolher, né, com quem você quer viver aquele momento, entender que seu corpo, né, que você é única e que seu corpo é algo que você deve cuidar. Que se você não cuidar, ninguém vai poder fazer isso, né? E se você não cuida, é porque você não ama, né? Como é que você vai conseguir pedir, exigir amor e cuidar se você própria não se sente assim, né? Então, assim, uma outra dificuldade nas relações sexuais é isso, né? Como é que a mulher se vê? A questão da autoestima, como é que ela cuida, enxerga o próprio corpo no espelho, né? Porque se você não ama o seu corpo como ele está agora, você não vai amar o seu corpo como ele estará. Então não é uma coisa que depende só do físico, de como é que você se vê no espelho, né? É como é que você se sente com o seu corpo. Então você tem que respeitar. E você tem que ter atitudes que demonstrem e ensinem como é que o outro deve tratar o seu corpo. A partir da maneira como eu me trato, eu digo ao outro como ele pode me tratar também, né? Exatamente. Poliana, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Eu que agradeço. Obrigada. Sempre muito bom. O retorno às aulas levanta um debate desafiador, porém necessário. Como anda a saúde mental dos professores e dos alunos? Será que o fato de a escola cada vez mais absorver responsabilidades originalmente das famílias tem causado impactos nesse contexto? Para fazer essa reflexão é que recebo aqui no Papo com ela a psicóloga e professora Ariadne Castro Camargo. Ariadne, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse discutir esse assunto que é tão importante. A gente está aí nesse período voltando ao ritmo escolar, alunos, professores, os pais também, né? Toda uma comunidade que se envolve nesse processo. E a gente precisa falar de saúde mental, né? A gente fala tanto que é necessário cuidar desse processo, que é necessário olhar para isso. Mas como é que está hoje a situação dos profissionais da educação que acabam muitas vezes assumindo responsabilidades para além daquela educação pedagógica? Na verdade, o contexto da escola, e como um todo, né, a gente também vai incluir o ensino superior nisso, porque é todo um sistema de docência, né? Então, a escola, ela conta hoje com profissionais que precisam atender a demandas que são muito maiores e que vão além daquela simplesmente do ensino-aprendizagem, que não é simples, né? Que é estar ali na sala de aula, preparar a aula antes. Então, são preparar a aula antes, estar em sala de aula com esses alunos, depois corrigir essas atividades. Agora existe também uma informatização, então alimentar sistemas, né, de AVAs para poder atender esses alunos. E aí a gente percebe que esses professores, eles atendem a todas essas demandas que são burocráticas, que são do fazer do professor, de corrigir prova, de elaborar prova, fazer atividade, tudo isso, mas não só. Eles estão ali diante de públicos que são diversos, tendo que atender uma demanda emocional desses estudantes muito grande, muitas vezes, de contextos desafiadores, e isso não se resume a um único contexto. Então a gente vai pensar na educação e na saúde desses profissionais da educação de um modo geral. Então, se são profissionais que estão na educação pública, eles vão ter sofrimentos, dificuldades e desafios que estão nesse contexto público. Se eles estão no contexto privado, também tem demandas, sofrimentos, desafios nesse contexto privado. Então, são
perspectivas de estar na docência que trazem para esse docente muito sofrimento. Uma sobrecarga, na verdade, de vários elementos, assim. Existe já um entendimento ou uma compreensão da dimensão dessa responsabilidade e dessa necessidade de cuidado? Isso eu digo não só pela rede pública, que é empregadora de parte desses profissionais, como também da rede privada e até mesmo dos próprios profissionais. Porque às vezes a gente vai entrando naquela engrenagem de que é preciso dar conta de tudo e não é... A gente não se dá o tempo de refletir sobre aquele contexto que a gente está inserido e nem qual é a nossa necessidade, né? Então, aí vem esse questionamento. Existe uma conscientização de todos esses personagens envolvidos nisso, de que é preciso olhar para essa questão? Não. Na verdade, o que eu percebo, né, de contato com muitos professores ao longo de muitos anos, mas também agora, dentro desse olhar, desse cuidado com a saúde mental, desse grupo, é que eles entendem que não estão bem. Então, é um grupo que percebe que tem processos depressivos, processos de ansiedade, de voltar para a sala de aula. Então, conversei com muitos professores antes de voltar para a sala de aula, quando estava assim, acabando as férias, os sintomas físicos, falta de ar, dor de cabeça, não consigo, as angústias de ter que voltar para aquelas demandas, e ao mesmo tempo, estando lá nos grupos dos professores, conversando com eles sobre essas demandas, eles falam assim, não tem tempo para cuidar da saúde mental. Então, às vezes, eles percebem que estão com desafios relativos à saúde mental, com dificuldades, às vezes, de lidar com as próprias emoções, de lidar com o contexto da sala de aula, de lidar com as vulnerabilidades, mas eles não encontram tempo de fazer isso. É como se fosse algo impossível dentro da rotina encaixar um cuidado com a saúde mental. Assim, algumas instituições ainda têm essa preocupação de dar algum suporte ou de oferecer, às vezes, rodas de conversa, momentos de acolhimento, educação socioemocional, mas isso como uma exigência e ainda muito pequena, né? É como se isso ainda estivesse chegando, existe essa necessidade. Então, tem um psicólogo na escola, mas esse psicólogo não é para atender o corpo docente e também não é para fazer clínica com os alunos. É para fazer com que o sistema funcione, digamos assim, resolver problemas, atender estudantes que estão ali numa situação difícil e ainda assim de uma outra forma. Não há um cuidado, uma preocupação com essa saúde mental desses docentes. Mas isso é como um todo, assim, até dentro das próprias famílias. Elas vão delegando para a escola funções que são da família, de educação, de cuidado, de acolhimento, até emocionais ali, de limites, e o professor precisa ir ali na dinâmica da escola, na dinâmica da sala de aula, absorvendo essas demandas que são familiares. E que impactam o ensino-aprendizagem de alguma maneira, né? Muito, porque aí ele acaba saindo um pouco desse lugar, precisando sair desse lugar do professor, de se concentrar naquilo que ele precisa ensinar, no conteúdo, nas estruturas, para poder atender essas outras demandas, né? E chega, claro, a situações muito dramáticas no contexto escolar, muito mesmo, assim, de tentativas de suicídio, de professores extremamente fragilizados, de uma precarização no próprio ali no ensino, porque o professor fica doente, adoecido, e ele sai da sala de aula, tem que ir um substituto, não há tempo hábil, o substituto não está preparado, aquela turma não tem acompanhamento. Então, esses professores, eles vão vivenciando esse processo de sobrecarga e sem conseguir encontrar um tempo para se cuidar, para se perceber, para se olhar nesse ritmo. Quando você fala para a gente dessa terceirização que as famílias fazem, né, dessas competências que a escola vai absorvendo, que não são da sua alçada, mas que ali desembocam e alguma coisa precisa ser feita em relação a isso. O que a gente pode citar como exemplos práticos mesmo do que seria essa terceirização? Vamos do básico.
né? Muitas vezes os alunos eles chegam na escola sem uma noção clara de limites. Então a escola e o professor, como uma figura de autoridade, ele precisa estabelecer limites. Mas a família não estabelece limites. Então chega aquele jovem, aquele estudante que ele acha que pode fazer o que ele quer naquele contexto, porque ele não experimenta o limite dentro do espaço familiar, né? A gente pode falar também de valores básicos, de educação, de gentileza, do com licença, do bater na porta, do obrigado. Então, você tem uma demanda, por exemplo, na escola, de ter que ensinar para o aluno de ensino médio que ele precisa pedir licença para entrar numa sala de aula. E entre tantas outras questões que são vivenciadas ali, às vezes de respeito ao outro, de estar ali na convivência, de estar num ambiente que é coletivo, né? A gente também pode trazer questões de preconceito, de diversas formas que geram outros tipos de violência. Então, acaba que o contexto escolar, que era para ser um contexto de construção, suave, animado, tranquilo, ele se transforma muitas vezes num ambiente hostil, tanto para professores quanto para estudantes e para as famílias. E o que eu penso? Que às vezes essas famílias, elas, por qualquer razão que seja, desestrutura e tal, elas colocam no professor essa obrigatoriedade. Não há uma parceria, assim, eu não reconheço. A família não reconhece no professor alguém que está ali para somar, para contribuir, para dar àquele filho, naquela família, uma estrutura que seja acadêmica, uma competência para vários outros setores da vida que tem a ver com uma construção, né, que está atrelada à função da escola. A socialização está atrelada à função da escola também, né? Mas ali na relação professor-aluno, que também existe um elemento específico, é como se essas famílias depositassem na escola essa obrigação de educar meu filho. A família exige que esse professor eduque o filho que ela própria muitas vezes não educa. É claro que a gente não pode generalizar, tem muitas famílias que se responsabilizam efetivamente pela educação, pelo cuidado dos filhos, reconhece no professor esse lugar, saber também o limite que esse professor tem dentro da participação na vida do filho, mas não existe uma valorização, talvez tão abrangente quanto deveria, do lugar desse profissional. E isso é como um todo, não só pela família. Se a gente pensar na sociedade, vamos pensar no esvaziamento das universidades nos cursos de licenciatura. Quantos? Você observa que existe uma escassez cada vez maior de professores. Aliás, esse é um movimento que vem se agravando em diversas áreas, né? O esvaziamento das universidades, as pessoas não buscam mais esse ensino superior. Inclusive, vale até um programa para a gente discutir o porquê desse movimento. Mas, Ariadne, você estava falando para a gente, né, desse ambiente, desse cenário desafiador que se apresenta para os professores, mas a gente também tem um contexto para os alunos. Por exemplo, alunos que estão nessa fase de transição, que eles vão deixar ali o ensino médio para ingressar nessa vida acadêmica, essa pressão da escolha, essa pressão do preciso desempenhar bem para que eu esteja bem colocado, toda essa competição, assim, digamos, que se estimula no ambiente escolar, isso também pode causar um sofrimento mental para esses estudantes? Na verdade, assim, a gente se depara com um quadro, um cenário entre os estudantes que é muito, para aqueles que estão nessa busca de crescimento, ou pressionados pela família, ou porque querem mesmo finalizar o ensino médio, ingressar numa faculdade, existe um ambiente de desafio, de competição, e ainda mais agravado pelo uso do celular, das redes sociais, daquilo que se coloca. Existe esse movimento e é desafiador, porque muitas vezes você se depara no contexto escolar com aqueles que são mais estimulados, mais competitivos, e aqueles que são mais retraídos, e existe uma violência simbólica aí que um se sobrepõe e impõe um poder ao outro. Então você tem grupos muito, às vezes, deprimidos,
violentados, né? E outros que querem se sobressair, né, diante desses. Mas há também um outro eixo de estudantes com menos perspectivas. Então, dependendo do cenário em que você observa a educação, você vai ter estudantes que não pensam em entrar na faculdade, nem sabem o que estão fazendo ali no ensino médio. E para muitos, terminar o ensino médio já é uma grande vitória. E nem sabem por que eles estão fazendo aquilo. Então, como se não houvesse um valor daquele conhecimento. É isso. Na verdade, o que eu observo é que muitas vezes o estudante está ali naquele espaço para cumprir uma obrigação por uma exigência familiar ou por uma exigência do governo, por uma exigência que não é dele própria, muitas vezes tendo passado por todo o ciclo escolar sem ter absorvido quase nada ou muito pouco que faça sentido na vida prática. Então é como se eles estivessem ali sem um sentido mesmo para estar, sem razão para estar fazendo aquele movimento de formação, de construção, entender por que aqueles conteúdos todos fazem sentido. E aí isso transforma o contexto escolar ainda mais, a sala de aula em específico, mais desafiadora. Porque como o professor vai incutir ânimo, vontade, motivação no estudante que está lá para aprender um conteúdo, mas que ele está tentando, às vezes, sobreviver, às vezes dá conta de um sofrimento emocional, às vezes dá conta de uma violência de diversas ordens, e no telefone, e no celular, tentando, né? Não há, em muitos casos, esse sentido para estar lá. E isso deixa o contexto escolar mais desafiador ainda, mais adoecido, né? Porque se a gente pensar, vai começar o ano, é um ano novo, é uma coisa nova, dependendo da fase também, né? Entre as crianças, isso pode gerar um estímulo, uma alegria, uma construção. Se a gente for mais para frente um pouco, entre os adolescentes, nossa, quero terminar isso logo, não vejo a hora. Para os professores, meu Deus, mais um ano, o que eu vou ter que sobreviver agora? Né? E com cada vez menos poder, digamos assim, porque às vezes as decisões são muito verticalizadas, né? Então o professor ele tem uma autonomia na sala ali, que ele vai, se relaciona com os estudantes, exerce a sua função, mas há muitas outras coisas que atravessam essa relação, que falam, o professor não tem voz, não tem direito, é só isso mesmo que tem que fazer. Embora ele seja impactado no final das contas. Exatamente. Desafio não falta, né, que a gente possa vivenciar um novo contexto em breve, dizendo que assim, a saúde mental está sendo mesmo priorizada. Acho que muito já se avançou na perspectiva de conscientizar-se desse processo. Acho que a pandemia de Covid-19 se serviu de algo positivo, foi nisso, né? Olha, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Mas até que isso se efetive, até que a gente tenha uma rede pública estruturada, que a gente sabe que não é todo mundo que consegue ter acesso ao privado, né? Até que haja vaga para todos, até que todos quebrem o tabu de que a saúde mental não é coisa de louco, né? Que a gente precisa olhar para ela. Ainda tem um longo caminho por aí. Mas assim, já tivemos avanços sim. Tanto que escolas, instituições, universidades têm feito esse movimento de promover um acolhimento, de falar de saúde mental, de trazer isso à tona para toda a comunidade escolar, né? Todo esse movimento também de promover a saúde socioemocional dentro do currículo, como uma perspectiva de ir dando suporte e um olhar para isso também é algo que traz um crescimento, né? Mas também de pensar que isso precisa sair desse lugar do estigma, né? Desse lugar de perceber que a saúde mental precisa estar atravessada em todos os contextos, né? E aí é importante a gente também lembrar que é isso de saúde mental, né? Às vezes essa ideia de só não estar doente, né? Ter um adoecimento psíquico, né? De estar com uma depressão muito grave, ou com crises de pânico, ou crises de ansiedade muito intensificadas, mas de perceber que a saúde mental, ela perpassa por um bem-estar de uma maneira integral. Então, às vezes, ele acha que está bem, mas ele não consegue, o professor, por exemplo, ou o próprio estudante, acha que está bem, mas ele só consegue ir lá, malemar, fazer o trabalho dele, voltar para casa, ficar ali sem um ritmo ou algo que traga ali um sentido para aquela vida,
E isso não é estar bem, né? Não é um bem-estar. É entender que é integral, tem um conjunto de coisas que fazem com que essa pessoa pode dizer que tenha saúde mental, né? Não é só aqueles adoecimentos taxados, mais graves, mais sérios, né? Esses também. Mas todos nós precisamos desses acompanhamentos que nos diz e nos direcionam, porque é para cada um, a saúde mental é para cada um, da maneira como ela vai se expressando no mundo, da maneira como ela vai interagindo com o mundo em torno dela. E o ambiente escolar não foge disso, né? De ter esse universo todo para perceber qual é o lugar que cada um ocupa nesse mundo. Né? Muito obrigada pelas informações. Sonho. Eu que agradeço. Você sente dores que parecem não ter fim? Esse pode ser um quadro de dor crônica. Ela atinge cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil e pode comprometer significativamente a qualidade de vida. A hanseníase é uma doença infecciosa que se manifesta com sintomas visíveis e principalmente invisíveis. Isso porque o bacilo de Hansen tem uma forte preferência pelo sistema nervoso, o que pode levar a quadros de dor crônica e alterações neurológicas. O bacilo de Hansen, ele gosta muito do nervo. E o grande problema é que quando ele atinge primariamente o nervo, a gente também tem bastante dificuldade no diagnóstico, porque muitas vezes você faz o exame, os pacientes bem sabem, né, que é um exame que tem presente nos nossos postos de saúde, quem quiser fazer, tá lá, pode ser feito, que é o exame da linfa, daqui da orelha, do cotovelo, e muitas vezes não vem nada, não vem a presença do bacilo ali. E o paciente reclama de muita dor, ele perde a sensibilidade térmica, perde a sensibilidade tátil, dolorosa, tem muita queimação, tem muito formigamento, sensação de choque. Então é uma doença que gosta do nervo, lesiona o nervo, que é um pouco mais difícil de diagnosticar. O Mato Grosso é um dos estados com maior incidência de hanseníase. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que entre janeiro e outubro de 2024, mais de 4.000 casos foram registrados. Uma doença completamente tratável no nosso país, muitíssimo presente no Mato Grosso principalmente, e que a gente precisa ficar muito atento, porque eu sempre falo que o bacilo de Hansen ele é um bacilo muito inteligente. Não é à toa que ele está presente na humanidade desde antes de Cristo e que a gente não consegue erradicar. A dor causada pela hanseníase pode evoluir para um quadro crônico se não for tratada adequadamente. Muitas vezes, os pacientes demoram a perceber os sintomas e buscar ajuda. O paciente que começa com formigamento na mão e na perna, ele demora para entender às vezes que aquilo é um problema. Mas o corpo vai ali, vai dando sinais, né? Começou a formigar, eu comecei de repente a perder força, principalmente sensibilidade. Geralmente a perda de sensibilidade vem primeiro. Tem pacientes que fazem aquela mancha branca geralmente, mas pode ser mais rosinha, avermelhada, com perda de sensibilidade. O tratamento da hanseníase é oferecido de forma gratuita e acessível no Sistema Único de Saúde. E após iniciar a medicação, o paciente já não transmite mais a doença. Já para as dores neuropáticas, a abordagem é diferente. E a gente vai tratar a dor da hanseníase como a gente trata qualquer dor que vem do nervo, com medicações de uso contínuo, que geralmente são das classes dos antidepressivos ou dos anticonvulsivantes e que tratam dor que vem do nervo perfeitamente e dá para ficar muito bem com um tratamento adequado. A dor, em sua condição crônica, persistente ao longo do tempo, também afeta o estado emocional do paciente. Por isso, o suporte familiar é indispensável. Ser empático com a dor do outro e entender que muitas vezes eu tenho o mesmo diagnóstico, não me vejo naquela situação, mas que os indivíduos são diferentes, né? Você estar ali sofrendo e ser encarado como você é muito frescurento, você é exagerado, isso não ajuda em nada. Temos ainda um outro aliado na prevenção de dores crônicas, a atividade física. A atividade física, sim, ela entra como tratamento, ela é capaz de fazer com que produzimos, né, hormônios que muitas vezes a gente dá com a medicação. Então ela é capaz de reduzir dor, ela é capaz de controlar a dor e ela é capaz de evitar a dor. O que a sua imagem diz vai muito além da estética. Ela comunica a sua identidade, influencia em como você é visto e até impacta na sua autoestima e nas oportunidades no mercado de trabalho. Mas será que você está transmitindo a mensagem certa?
O visagismo e os arquétipos podem te ajudar a alinhar a sua imagem à sua personalidade. Você já parou para pensar no que a sua imagem comunica? Com as técnicas do visagismo é possível expressar de forma estratégica quem você é, seus valores, o que defende, impactando diretamente como somos percebidos. A engenharia da beleza é um método que eu desenvolvi, que eu ensino as mulheres serem autoras da sua beleza da cabeça aos pés, transmitindo autenticidade, personalidade, revelando realmente a essência através da comunicação não verbal. A imagem que projetamos não precisa ficar refém do acaso. Ela pode ser construída de forma consciente, alinhando aparência e comportamento com a autenticidade e a essência de cada pessoa. Tudo está muito relacionado aos valores que essa pessoa tem. Então, o que ela quer expressar através da sua imagem? No processo de construção da imagem, a consultora de visagismo orienta a pessoa a transmitir a mensagem que deseja. Para isso, o estudo dos 12 arquétipos universais é uma ferramenta importante, que ajuda a traduzir visualmente a personalidade de cada pessoa. É um estudo científico que ele identificou que essa linguagem não verbal, ela se comunica de forma universal. Então, vou trazer um exemplo aqui, a cobra, né? Quem observa uma cobra, ela gera o quê? Medo. Independente do país, o lugar, cultura, isso gera um afastamento. Esses arquétipos estão presentes na comunicação, no marketing, na moda e até nos ambientes. Conectado ao visagismo, ele está relacionado com a escolha das formas, cores e elementos visuais, gerando um impacto direto na mensagem que passamos com a imagem. Tudo tem que ter conexão, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa alegre, forte. Então, se eu estou transmitindo nos meus canais de comunicação delicadeza, romantismo, quem encontra comigo não vai reconhecer a Carol. É nesse momento que a engenharia da beleza entra em ação, fazendo um mapeamento da essência e revelando sobre o autoconhecimento para a construção dessa imagem. Então, eu sou a guia. E aí, ela verbalizando o que ela deseja expressar, eu uso as ferramentas que eu tenho, que é o visagismo, que passa-se por um processo de autoconhecimento. Quem é você? Quais são os seus valores? Sua cultura? Antes mesmo de você chegar, como que você quer ser percebida? O objetivo do visagismo, então, não é o de impor padrões, mas sim de ajudar a criar uma imagem autêntica e coerente com a mensagem que se deseja passar. Minha paleta é inverno frio, mas eu gosto da cor do outono quente e eu não posso usar. Então, isso é um padrão, tá impondo um padrão. A pergunta é, que cor que você gosta? A partir da sua escolha, nós construímos a harmonia estética. E quando esse processo é concluído, o impacto pode ser transformador. Então, eu já recebi também feedbacks de pessoas que passaram pela consultoria de imagem uma vez e ela conseguiu o cargo de liderança e depois de um ano ela voltou para me agradecer. E as pessoas precisam vivenciar isso, porque é um destravar da mente que gera um comportamento totalmente positivo. Cantor, compositor, produtor musical e diretor artístico, Roger Allen lança seu novo álbum Para Todo Mundo Ouvir. Com 15 anos de carreira, o artista traz nesse novo trabalho reflexões sobre a vida, a morte e a existência. Roger Allen, nome artístico de Roger Douglas Dário, é um dos artistas mais importantes da cena musical de Mato Grosso. Com mais de 15 anos de carreira, ele se destacou como cantor, compositor e produtor. Agora, ele apresenta seu novo álbum, o Para Todo Mundo Ouvir. Você encontra um pouco de bossa, um pouco de jazz, um pouco de blues, tem uma relação também com ritmos e estética lá mais para a Índia, mais transcendental. Então cada caminhada que a gente dá, a gente acaba tendo outras referências e isso não tem como não refletir no som que a gente faz, né? O álbum Para Todo Mundo Ouvir mistura influências de mantras, jazz
e ritmos brasileiros. A produção foi feita em Chapada dos Guimarães, e é lá que Roger Allen encontrou inspiração para mergulhar em temas profundos, como a conexão do ser humano com a sua própria essência. Eu falo que o Pra Todo Mundo Ouvir, ele tem várias particularidades e ele é muito importante, principalmente para mim como cantautor, produtor musical, é que foi o primeiro álbum o qual eu me senti à vontade de colaborar 100% com outro letrista, porque até então todas as músicas que eu lançava, ou que eu lancei, foram produções minhas. A parceria entre Roger Allen e Jobenildo Mota começou logo após a pandemia, quando o estilo das letras de Jobenildo captou a atenção de Roger. Apesar de levar 4 anos para ser concluído, o processo criativo foi tranquilo, resultando em um trabalho que reflete a conexão entre os dois. A primeira música do disco, que se chama Nada Sei, é uma música que leva a gente muito a se questionar, né, de onde a gente veio, o que a gente é hoje e para onde a gente vai depois que a gente morre na Terra, né? O artista por si só, ele é um ser inovador, né? Os fazedores, os criativos. A gente tem muito essa ânsia, né, de sempre tá tentando olhar para um lado que só o nosso casulo de artista nos permite, a gente se desconectar dessa coisa toda da metrópole, da Matrix, né? E conseguir olhar para uns cantos, sofrer também, porque a gente sofre muito. Então inovar para o artista, ele é uma condição existencial mesmo, assim. Outro elemento inovador de Para Todo Mundo Ouvir é o Viajante do Tempo. Ele representa a mensagem atemporal do álbum, conectando passado, presente e futuro. Ele simboliza ainda como a música pode transcender gerações. O trabalho está disponível em todas as plataformas digitais. E isso não sou eu que estou falando, o artista, é a ciência mesmo. A música, ela é uma magia muito poderosa, que nasceu com nós, seres humanos. Nós somos seres musicais, né? O nosso coração bate um ritmo. Os carros vivem no ritmo, a cidade, quando a gente acorda, se você pegar, você começar a ver que tudo no seu... A gente cantarola, a gente assovia, a gente se emociona com a música, a gente se cura com a música, né? São frequências, é física. Participa hoje do Papo Poesia, ocupante da cadeira de número 17 na Academia Mato Grossense de Letras, Divanise Carbonieri, declamando o poema Entraves. No afã de desligar o liquidificador, deslocou o tendão de Aquiles, depois de ter lesionado a coluna, ao acionar o interruptor da lâmpada, tendo dilacerado a hérnia inguinal ao colidir com a máquina de lavar. Foi só estancar a hemorragia fluida e distensionar o músculo deltoide para desarrolhar o gargalo oblongo, espirrando o espesso licor no olho, até conter a lágrima no pó compacto. Mais uma quina a estraçalhar seu pé. Um talho rasgado em plena epiderme. Não é qualquer falha de caráter que torna arrastado o existir por entre trastes. É o completo sequestro da sanidade que arruína para sempre toda a chance de se desentulhar os últimos entraves. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço muito a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Se inscreva no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode mandar a sua sugestão dos assuntos que gostaria de ver aqui no Papo. Você pode fazer isso através das nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Esses também são os canais para que você possa fazer uma parceria aqui no Papo e divulgar o seu negócio. Tenha uma excelente semana. Na sexta-feira eu estou de volta trazendo muito mais informação para você e espero mais uma vez contar com a tua companhia. Um beijo e até lá!